Fundamentalistas e ateus não gostam muito um do outro, mas há uma coisa em que concordam, que a evolução contradiz a Bíblia. Mas os dois estão errados. As pessoas pensam isso porque a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, e elas assumem que, se a vida se desenvolveu por meio do processo natural da evolução, então significa que Deus não a criou. Mas essas mesmas pessoas diriam que Deus as criou, mesmo que elas tenham se desenvolvido por um processo natural. Deus não apenas estalou os dedos e as fez completamente formadas, elas se desenvolveram com o tempo. Mas Deus continuava no comando de todo o processo, porque foi Ele quem fez o espaço e o tempo. Então, Deus fez as coisas evoluírem exatamente como Ele quis. Sim, a evolução depende de mutações aleatórias, mas nada é realmente aleatório, já que Deus está no controle de tudo. Provérbios 16:33 diz que, mesmo quando os humanos tomam decisões aparentemente aleatórias, como jogar dados, Deus ainda determina o resultado. Na Bíblia, há duas formas pelas quais Deus age: de forma sobrenatural, como na abertura do Mar Vermelho, onde Deus suspende as leis da natureza para usar seu Então, poder milagroso Deus fez as coisas diretamente. evoluírem exatamente De forma como Ele providencial, quis. como nas histórias de Esther e José, onde Deus organiza todos os eventos da história para cumprir seu propósito. É por isso que Gênesis 50:20 diz: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Quem causou a venda de José como escravo? Seus irmãos ou Deus? A resposta é: os dois. Seus irmãos quiseram o mal, mas Deus quis o bem. Deus é como um autor, e o nosso universo é a história que o autor está escrevendo. O fato de que as coisas causam outras coisas dentro da história não significa que o autor não tenha causado tudo isso também. Então, os criacionistas diriam que a criação de toda a vida no mundo foi sobrenatural. Mas poderíamos dizer que a criação do mundo foi providencial, e que a evolução da vida é algo que Deus escreveu na história do nosso mundo. Mesmo que a evolução seja teoricamente compatível com a criação, as pessoas ainda levantam várias objeções bíblicas. Os 6 dias da criação. Gênesis 1 diz que a terra foi criada em 6 dias. Mas precisamos perguntar o que dia significa aqui. Moisés, que escreveu Gênesis 1, também escreveu em Salmo 90 que para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E é assim que Pedro interpreta Moisés em 2 Pedro. A Bíblia e a ciência moderna ensinam que o tempo é relativo. As antigas culturas do Oriente Próximo, que deram origem a Gênesis, tinham um conceito muito mais flexível de tempo, já que não possuíam relógios como os nossos. Um dia para eles não era definido por 24 horas, mas pelo Sol, que, aliás, só aparece no 4º dia da criação. Então não faz sentido dizer que os dias de Gênesis são dias literais de 24 horas. Com uma definição mais flexível, Gênesis 1 se alinha muito bem com o que a biologia moderna mostra. Primeiro, a luz se tornou visível na Terra. Depois, a Terra estava coberta de água. A ação vulcânica criou terras secas. Depois, a vida fotossintética limpou o céu, permitindo ver o Sol, a Lua e as estrelas. A Bíblia não diz que o Sol, a Lua e as estrelas foram criados no 4º dia, mas sim que apareceram no céu nesse momento. A ciência mostra que, antes da fotossíntese liberar oxigênio, a atmosfera era densa e turva demais para ver o Sol e as estrelas. Depois veio a explosão cambriana, com vida aquática em abundância, seguida pela formação dos mamíferos e depois dos humanos. Adão e o pó da terra. Gênesis 1 diz que Deus criou o homem, Adão. Mas depois diz que Deus criou a Adão, o homem específico, o que sugere uma criação geral de seres humanos, seguida de uma criação especial de Adão. Alguns dizem: Deus fez Adão do pó, então ele não veio de outros seres. Mas a Bíblia diz: Tu foste feito do pó, e nós também temos ancestrais. Então, por que Adão não poderia ter ancestrais também? A ciência mostra que a primeira vida unicelular veio do solo, e que tudo o que existe descende dela. A imagem de Deus. Se os humanos evoluíram de animais, em que momento passamos a ser feitos à imagem de Deus? A imagem de Deus é física ou espiritual? Se fosse física,
Os chimpanzés compartilham 98% do DNA conosco. E o aipo, Celery, compartilha 50%. Seriam eles 98% e 50% feitos à imagem de Deus? Claro que não. Então, a imagem de Deus é espiritual, uma alma racional, que só os humanos possuem. Em algum momento, Deus separou um desses seres quase humanos, colocou-o no jardim do Éden e soprou nele o fôlego da vida, a alma racional. A partir daí, ele se tornou o primeiro ser feito à imagem de Deus, e todos os seus descendentes herdaram isso. A morte antes de Adão. A Bíblia diz que a morte entrou no mundo por meio de Adão. Então, como poderia haver morte antes dele? Mas o texto diz: a morte reinou de Adão até Moisés, e havia morte depois de Moisés também. Então, por que não antes de Adão? Da mesma forma, a graça veio por meio de Cristo, mas também se aplica a pessoas que viveram antes de Cristo. Deus está fora do tempo. Além disso, no Éden, havia uma árvore da vida, que dava imortalidade. Mas qual o sentido de uma árvore que dá imortalidade, se a morte não existia? Isso mostra que a morte já fazia parte do mundo, mesmo antes da queda. O mal também já existia, porque Satanás já estava lá tentando Eva. A criação, o mal e a redenção. Deus permitiu a imperfeição e o sofrimento na criação porque seria glorificado ao vencê-los em Cristo. Esse é o tema central da Bíblia. Deus traz o bem a partir do mal, a luz a partir das trevas. E a evolução segue esse mesmo padrão. A vida vem da morte, porque a morte impulsiona a seleção natural, gerando formas mais complexas e belas de vida. O pior evento da história, a morte de Cristo, trouxe o melhor de todos, a ressurreição. Assim, a evolução é o modelo de criação mais coerente com o Evangelho e com a narrativa bíblica como um todo. A criação como processo. Sempre que Deus cria algo na Bíblia, Ele o faz de maneira gradual, orgânica e evolutiva. Deus não criou a igreja de uma vez. Jesus disse que o reino de Deus é como uma semente de mostarda que cresce com o tempo. Deus começou Israel com Abraão e depois ramificou em tribos. Deus começou a humanidade com Adão, e ela se expandiu em nações. Da mesma forma, Deus pode ter criado toda a vida a partir de um ancestral comum que se ramificou em todas as espécies. Até as genealogias da Bíblia, que muitos acham chatas, podem mostrar como Deus cria por meio de linhagens. Sobre os 6.000 anos, alguns dizem que, somando as idades dos patriarcas em Gênesis, Adão viveu há cerca de 6.000 anos. E isso é verdade, se lido de modo literalista. Mas há evidências de que esses números são simbólicos, pois seguem padrões ideais, típicos da cultura hebraica, que atribuía significados teológicos aos números. Leitura literal ou simbólica. Os pais da igreja, especialmente os da escola de Alexandria, não acreditavam que os 6 dias fossem literais. E isso foi muito antes de Darwin. João Calvino acreditava em 6 dias literais, mas também dizia que devemos confiar nos achados da ciência. A Bíblia, dizia ele, se adapta às nossas limitações. Moisés simplificou as coisas para que o povo entendesse. Se a Bíblia explicasse detalhadamente como o mundo foi criado, ninguém entenderia. Então, a narrativa é simplificada, porque o propósito da Bíblia não é ensinar ciência, e sim ensinar Cristo. Toda revelação divina é Deus descendo ao nosso nível, e é isso que a encarnação significa. Como disse Calvino, a Bíblia é a fala de Deus em linguagem de bebê. Por favor, comente algo sobre a Bíblia na seção de comentário. E muito obrigado por ver mais um vídeo do Fascínio do Desconhecido. Se achou o conteúdo interessante, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Até o próximo vídeo no canal Fascínio do Desconhecido.